Bom, pessoal, conforme combinado, vocês desculpem o reflexo do óculos na tela, porque meu outro óculos anti-reflexo ele estragou, mas também vocês não têm que ficar vendo meu rosto, né? O que importa mesmo é a, a tela que vocês vão compartilhar, né? Que a gente vai compartilhar. Eu já vou compartilhar com vocês aqui, só achar que é onde eu apresentação do começo, sei lá. Mas aqui a gente já viu isso tudo, né? Tudo que está aí a gente já viu em sala de aula. Não sei se vai ficar legal a gravação, que eu estou fazendo tipo uma live para vocês poderem ver. Essa é a matéria que a gente viu, essa é a parte teórica, né? Que eu vou colocar para vocês o PDF completo com todas as correções, ali mostrando as definições, o que que é abscissa, o que que é ordenada, aqui a definição do que vem a ser quadrante, né? Mostrando os sinais da abscissa e das ordenadas no quadrante, né? O valor de cada ponto. E aí já aparece um exercíciozinho que a gente fez em aula. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas agora a gente vai começar. Então, fazer a resolução rapidinha dele, né? Eu quero marcar esse ponto A aqui, que é o ponto 3,4, né? Aqui, né? Então, 3 para x, 4 para y, é esse ponto aqui, ok? Então, esse ponto aqui é o ponto A, beleza? O ponto B é o ponto menos 4, 1. Então, menos 4 para x, menos 4 para x está aqui, 1 para y está aqui. Então, esse é o ponto B, está aqui o ponto B, correto? O certinho seria você fazer, como o meu está quadriculado já, eu estou fazendo direto, né? Mas quando não está quadriculado, o certo seria você fazer, né? Trabalhar aqui. Como eu estou trabalhando no PowerPoint, então eu não tenho as ferramentas de fazer as retas bonitinhas, né? Só mudar de cor aqui para não ficar muito cansativo. A gente vai agora para o ponto C, menos 2, 1, está aqui, né? Menos 2 para x está aqui, menos 1 para y está aqui, então aqui estaria o ponto C, tá? O ponto C está aqui. O ponto D é o ponto 5 menos 3, então é 5 para x menos 3 para y. 5 para x está aqui, menos 3 para y está aqui, né? Então seria 5 para x menos 3 para y, e nós teríamos aqui o ponto D de dado, né? Trocando a canetinha aqui de novo, vamos pegar agora um azul. O ponto I é o ponto 0,4, então 0 para x, 4 para y, 0 para x é aqui, 4 para y é lá em cima. Eu havia falado para vocês, né? Quando x, a abscissa for zero, é porque o ponto está sobre o eixo y. Esse ponto aqui, ó, 4, 0, o x é 4, o y é 0, então ele está sobre o eixo x, né? Vem aqui, esse é o ponto E, ok? Esse é o ponto E, né? Esse aqui é o F, desculpa, o F. O G é o ponto 2, 2, 2 para x, 2 para y, então seria esse ponto aqui, né? Aqui. O ponto H, vou pegar outra caneta aqui, o ponto H é o ponto menos 3, e aí eu não sei se vocês lembram que eu já havia falado que quando abscissa e ordenada são iguais, é porque o ponto está sobre a bissetriz, né, ou dos quadrantes 1 e 3. O ponto I é o ponto menos 1, 1. Então, menos 1 para x, 1 para y, é esse ponto aqui, né? Esse aqui seria o ponto I. O ponto J é o ponto 2 menos 2. 2 para x menos 2 para y, é esse ponto aqui, né? Então, está aí marcado a plotagem, né? Na verdade, a gente fala plotar os pontos. Aí o exercício vem e te pergunta aqui, é, note a particularidade dos pontos G. Eu não marquei o G. Quem é o G? É o 2, 2. Esse é o G. Então, para você observar a particularidade do ponto G, do ponto H, do ponto I e do ponto J. Veja bem, a particularidade é a seguinte: é que o ponto G e o ponto H,
eles estão na bissetrize, né, na reta que passa aqui, ó, dividindo o quadrante em dois ângulos de 45, né? E observa que a abscissa é igual a ordenada. E o I e o J, eles já estão no outro quadrante, né? Onde o X e o Y têm sinais opostos, né? Ah, a particularidade está aí, né? Está até escrito, então não dispensa a explicação, a gente já falou sobre isso. A demonstração da distância entre dois pontos, a gente também já falou sobre ela em aula, né? A gente utiliza o teorema de Pitágoras, eu demonstrei para vocês, falei que é uma fórmula muito importante. E esse exercício a gente fez ele em aula, né? Eu vou só deixar ele corrigido para vocês terem. Se você quiser desenhar o triângulo, você pode desenhar, tá bom? Mas eu não vou desenhar porque ele pediu o perímetro, e o perímetro desse triângulo, eu vou chamar ele na matemática, a gente chama de perímetro, chama de 2P, né? Já falei isso para vocês em aula, é a distância de A até B, mais a distância de A até C, mais a distância de B até C, certo? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e desenho aleatoriamente o triângulo. Eu não preciso fazer ele certinho. Mas aí vem um conselho de amigo. Se você fizer a plotagem do ponto, você enxerga muita coisa que talvez dê para você matar o exercício sem ficar usando muita fórmula, principalmente se tiver algum segmento na horizontal, algum segmento na vertical, né? A gente já falou isso, né? Essa aqui é a distância de A até B, né? Essa aqui é a distância de B até C, e achado essas distâncias, o perímetro, essa aqui é a distância de A até C. Achado essas distâncias, o perímetro é só você fazer a soma dessas distâncias aqui, né? Então, eu vou vir aqui, né, e achar aqui essas distâncias, ok? Está meio relaxado aqui, né? A distância de A até B é a raiz quadrada de x de B menos x de A, é ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, certo? Então, eu já vou calcular ela aqui, a distância de A até B vai ser raiz quadrada, diretão já, né? X de B tá aqui, é 5, então eu vou colocar aqui 5, menos o x de A. O x de A é 1, então menos 1. Isso aqui elevado ao quadrado, mais y de B, que eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Y de B é 2, menos o y de A. O y de A é menos 1. Então, na hora que esse menos aqui entrar na fórmula, ele vai vir menos com menos, fica mais 1 ao quadrado. Então, daqui já dá para tirar a distância de A até B. Vai ser 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. Com 16, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Agora eu vou calcular a distância de A até C. Fazendo bem rapidão, porque a gente já fez esse exercício em aula, né? Só para vocês terem ele aí no PDF e quem perdeu ter a oportunidade de rever. Distância de A até C seria raiz quadrada do x de C menos o x de A ao quadrado, mais o y de C menos o y de A ao quadrado. Então, eu vou ter que a distância de A até C vai ser raiz quadrada de x de C, está lá, menos 7, menos o x de A, menos 1, ao quadrado, mais y de C, está lá, menos 3, menos o y de A, está ali, que é menos 1. Aí, o que acontece? A hora que o menos 1 do y de A entrar na fórmula, vai ficar mais, né? Vai ficar mais, isso aqui é ao quadrado. Então, eu já tiro aqui diretão a distância de A até C, ok? Vai ser menos 7 menos 1 menos 8 ao quadrado, 64. Menos 3 mais 1 dá 2 ao quadrado, 4. Aí eu tinha dado 64 com 4, fica a raiz quadrada de 68. O 68, vamos no cantinho aqui, ele aceita decomposição, né?
68 por 2 dá 34, por 2 dá 17, 17 é prima, por 17 dá 1. Então, como eu tenho dois 2 aqui, ó, então eu posso tirar 1. Então, na verdade, a raiz quadrada de 68 é 2 raiz de 17. E agora, por último, a distância de B até C. A distância de B até C vai ser a raiz quadrada de x de C menos x de B. Aquele aluno que já sabe isso, que já entendeu y de C menos y de B, ele pode acelerar o vídeo, pular lá para frente, para a parte que interessa para ele, né? Então, a distância de B até C vai ser x de C, está lá em cima, menos 7, menos o x de B. X de B é 5, então menos 7 menos 5, isso ao quadrado. Mais y de C, menos 3, menos o y de B, que é 2. Então, menos 2 ao quadrado, correto? Então, eu tenho aqui que a distância de B até C vai ser menos 7 menos 5 dá menos 12, ao quadrado 144. 3 e 2, 6 ao quadrado, 36. 6 e 4, 10. 1, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. 180, é isso? Certeza que eu não errei? Vamos conferir. Menos 7 menos 5 dá menos 12, ao quadrado 144. Menos... Ah, aqui é 25. Menos 3 menos 2 é 25. 25 ao quadrado é 5 ao quadrado é 25, bem que eu porque dava errado, né? 5, 4, 9, 4, 5, 6, 7. Então, aí 4 com 5, 9 não vai 1, dá 60, 69, dá 13, né? Dá exata, da raiz quadrada de 13 essa distância. Então, voltando ao exercício, a gente vem aqui e nós vamos ter, então, que o perímetro desse triângulo vai ser a distância de A até B, 5, mais a distância de A até C, que é 2 raiz de 17, mais a distância de B até C, que é 13. Então, o perímetro vai ser 13 com 5, 18, mais 2 raiz de 17. Essa seria a resposta final, certo? Unidades de comprimento, né? Porque perímetro é unidade de comprimento, metro, decímetro, centímetro. Mas aqui também tem outra possibilidade de resposta, né? Você pode fatorar o 2, colocar o 2 em evidência, né? Então, o perímetro vai ser 2, que multiplica, aí aqui fica 9 mais raiz de 17. Também é uma resposta que pode ser dada por você. Você faz a opção, beleza? Então, tá aí o exercício. Vamos tocar para frente. Exercício número 3. Demonstre analiticamente que as diagonais de um retângulo são congruentes. Esse exercício, eu fiz ele em aula, até expliquei para vocês, né? Assim, sem perda de generalidade nenhuma, eu posso supor que os lados do retângulo estão sobre os eixos coordenados, né? Eu posso supor que um vértice do retângulo é a origem, o outro vértice do retângulo vai estar aqui, né? Posso supor que o retângulo tem dois lados paralelos, né? Então, posso pôr o outro vértice aqui e posso pôr o outro vértice aqui. Esse aqui eu tenho certeza que é 0, 0. Esse aqui eu tenho certeza que vai ter um valor para x, sei lá, você chama esse valor de A, mas o y dele é 0. Esse aqui vai ter o mesmo valor para x ali, que é o A, e o mesmo valor para o D, que eu vou chamar, por exemplo, de B. E o D eu tenho que ter certeza que é 0 para x e B para y. As diagonais do retângulo, você tem a diagonal AC e a diagonal BD. O que o exercício pediu para você? Ele pediu para você demonstrar, né, demonstrar que a distância de A até C é igual à distância de B até D, né? Isso é fácil, tá, gente? Fazer isso geometricamente é muito fácil, tá legal? Então, o que nós temos? A distância de A até C é a raiz quadrada do x de C menos o x de A ao quadrado mais
y de C menos y de A ao quadrado. Ok? A distância de B até D é a raiz quadrada de x de D menos x de B ao quadrado mais y de D menos y de B ao quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, esse quadrado desaparece, né? Porque quando eu tenho uma igualdade, faço a mesma operação dos dois lados, então o quadrado vai desaparecer, não vai me dar resposta estranha, porque eu tenho certeza absoluta que o que está dentro das raízes, né? Que os dois adjutantes são números positivos. Então vamos lá, x de C. X de C é A. X de C é A. Menos o x de A. X de A é zero ao quadrado. Mais y de C é B. Menos y de A, que é zero ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual. A raiz quadrada. Ah, não, a raiz saiu fora. X de D. X de D, olha lá o ponto D lá. Ó. X de D é zero. Menos o x de B, que é A. Isso ao quadrado, mais y de D, Bzinho, menos o y de B de bola, que é zero ao quadrado. Ó, A menos zero é zero, A ao quadrado. B menos zero é B ao quadrado, B ao quadrado. Zero menos A dá menos A ao quadrado é A ao quadrado, fica positivo. B menos zero é B, que é B ao quadrado, fica positivo. Está demonstrado que as diagonais de um retângulo são congruentes. Beleza? Razão de secção, nós já vimos isso, né? Aqui que eu falo para vocês tomarem muito cuidado, né? Esse aqui, ó, é o ponto divisor, né? Tomar cuidado, porque o ponto divisor ele não vem no meio, né? E esse aqui é o segmento, né? E na hora que você vai fazer a razão de secção, você não pode se perder, né? É o primeiro com o último dividido do último com o primeiro nessa ordem. Tomar muito cuidado com isso, tá? Né? A gente falou e demonstrou isso no R1, então tanto vale para o R1 quanto para o R2 a fórmula que foi demonstrada lá, ok? As coordenadas do ponto divisor, a gente demonstrou no R1, é pegar aquela fórmula anterior e isolar o x de C. A gente fez isso e a mesma coisa para o y. Coordenadas do ponto médio é quando a razão de secção é 1, né? Aí o C está no meio certinho, a razão é um lado dividido pelo outro, se os dois lados têm a mesma medida, aí a razão de secção vai dar 1. Aí é só você fazer a razão de secção igual a 1 aqui na fórmula. Se você faz a razão de secção igual a 1, o ponto C vai ser o ponto médio, né? Que a gente já havia demonstrado também lá para trás. A coordenada do baricentro eu expliquei para vocês, mostrei com calma, tranquilidade, o que é média, mediana, né? O que é a mediana de um triângulo, que é o ponto de encontro do baricentro, é o ponto de encontro das medianas, e ele divide na razão de 2 para 1. Aí, baseado nessa informação, a gente demonstra que o baricentro de um triângulo é a soma das abscissas dividido por 3, a soma das ordenadas dividido por 3, ou seja, a média aritmética das coordenadas. Aí vem exercícios, Luiz, verifica a natureza do triângulo, eu acho que eu falei isso para vocês, né? Verificar a natureza de um triângulo é classificar ele quanto aos lados e ângulos, certo? A gente colocou isso bem claro na sala de aula, né? Quanto aos lados, ele pode ser isósceles, isso vocês devem ter anotado, né? 3 lados diferentes. Ele pode ser escaleno, aí para ser escaleno, basta ele ter 2 lados iguais, e pode ser equilátero. Aí o equilátero ele tem 3 lados, equilátero, ele tem 3 lados iguais. Aí, no caso, quando ele é equilátero, automaticamente ele já é também acutângulo, né? Porque o equilátero tem 3 ângulos de 60 graus, os 3 são agudos, e aí então ele é acutângulo.
E classificar quanto aos ângulos, ele pode ser obtusângulo, vocês têm isso anotado no caderninho de vocês, né? Obtusângulo. Que é um triângulo obtusângulo? É quando o maior lado ao quadrado, quando o maior lado ao quadrado for maior que a soma dos menores, né? A soma dos quadrados dos menores. Então, você teria aqui, na verdade, né, menor ao quadrado mais menor ao quadrado. Se acontecer isso, ele é obtusando. Quando que ele vai ser acutando? Aí ele vai ter os três ângulos agudos. Para ele ter os três ângulos agudos, o maior ao quadrado tem que ser menor que a soma dos menor ao quadrado com o outro menor ao quadrado. E o triângulo retângulo é quando ele obedecer o teorema de Pitágoras, né? Ele vai ser retângulo quando o teorema de Pitágoras for aceito. O que é o teorema de Pitágoras? O maior ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos dois menores. Então, é um exercício muito extenso, muito longo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a distância entre os lados, né? Então, eu vou inventar aqui um triângulo ao meu ver aqui, do jeito que eu quiser, vou colocar o A aqui, 9, 8. Vocês têm esse exercício resolvido no caderno, não sei porque eu inventei moda isso vai me atrasar até um 4 e o C 5 menos 4. Mas aquele aluno que já entendeu essa matéria, ele não vai precisar ver essa aula, pode correr para frente e olhar o que interessa. Então, vamos calcular aqui a distância de A até B. Agora, vocês vão me permitir, eu vou direto, tá legal? A distância de A até B é o x de B. X de B é 1, menos o x de A, que é 9. Então, 1 menos 9 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64. Mais y de B, 4 menos y de A, que é 8, dá 4. 4 ao quadrado, B menos A, né? 1 menos 9 dá menos 8, menos 8 ao quadrado dá 64. 64, correto? E depois B menos A é 4 menos 8, né? 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16, né? Então, isso aqui dá a raiz quadrada 60, 70, 80. A raiz quadrada de 80. Veja que aqui eu não vou me preocupar em tirar alguma coisa de dentro do radicando, porque o exercício quer só que você verifique a natureza do triângulo, né? Então, eu não preciso, porque dá para tirar, né? Alguma coisa de dentro da raiz quadrada de 80. Mas como eu quero só comparar os lados, então eu vou fazer isso. Agora eu vou calcular a distância de A até C. A raiz quadrada de A até C vai ser o x de A, 9, menos o x de C, que é 5, dá 4. 4 ao quadrado dá 16, mais y de B, tanto faz, y de B com y de A, com x, com y de A, com y de C, que eu vou elevar ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Fica menos 4, menos 8, dá 12. Menos 12 ao quadrado dá menos 144, né? Menos 144. Com 16, então 144, 150, a raiz quadrada de 160. Não é exata, vou deixar quieto. Agora eu vou calcular a distância de B a C. Por enquanto, está dando escaleno, né? Vamos ver o que vai dar B a C, que vai definir, né? A distância de B a C vai ser o x de C, 5 menos o x de B, que é 1, 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16, mais menos 4, menos 4, menos 8 ao quadrado, 64, ó, 60, 70, 80, deu raiz quadrada de 80. O que aconteceu? Dois lados iguais, ou dois lados congruentes, né? Tem a mesma medida. Isso significa que ele é um triângulo isósceles. Tomar cuidado pela figura, que talvez a figura confunde a gente. Agora, quanto aos ângulos, o que eu preciso fazer? Eu preciso elevar esse lado ao quadrado, né? Então, quando eu pegar a raiz quadrada de 80
e elevar ao quadrado, vai dar 80. Quando eu pegar a raiz quadrada de 160 e elevar ao quadrado, vai dar 160. Quando eu pegar a raiz quadrada de 80 e elevar ao quadrado, vai dar 80. Perceba que esse aqui é o maior e que ele, 160, é exatamente igual à soma dos quadrados dos dois menores. Deu 160 igual a 160. Ou seja, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Isso aqui significa que ele é um triângulo retângulo, certo? Se o grandão aqui tivesse dado, se esse fosse menor, se esse número da esquerda, se o maior lado ao quadrado fosse menor, ele seria acutângulo, se ele fosse maior, obtusângulo. Aí você vem, então vai dar aqui a sua resposta final, né? É um triângulo. Aí tanto faz você dar o lado primeiro ou o ângulo primeiro, sabe? É um triângulo, você pode colocar retângulo, isósceles, retângulo, não faz diferença nenhuma a sua resposta. Então, ele está classificado retângulo, isósceles. Isósceles. Né? Então, ele tem dois ângulos internos de 45. Se ele é isósceles, ele possui dois lados iguais em frente a dois ângulos iguais. Aqui aparece, determine as coordenadas do ponto equidistante dos pontos A, B e C de um triângulo. Aí eu dei aquela observação que eu falei em aula, né? Que, é, que esse aí é chamado de circuncentro, é o centro da circunferência circunscrita, né? Então, o que que acontece? Você tem um triângulo aqui, é uma pena aqui não ter uma reta, né? Para eu poder, ferramenta para fazer régua, né? Não tenho, ó, eu não tenho aqui. Se tiver, se alguém souber depois, me ensine em sala de aula ou no privado. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, o que que acontece? Eu quero aqui um ponto que seja equidistante desses três. Então, obrigatoriamente, mais do que óbvio, eu tenho certeza que esse ponto tem que estar aqui em algum lugar. Eu vou chamar esse ponto de D e as coordenadas dele eu vou chamar de Azinho e Bzinho. Qual é a informação que o exercício me dá? Que ele é equidistante dos três. Se ele é equidistante dos três, então a distância de C até D tem que ser igual à distância de A até D. Pus D aqui, pus A aqui, certo? A distância de que por sua vez, né, que por sua vez aqui, ó, tem que ser igual à distância de B até D, né? Aqui, pessoal, você tem três equações, mas você só tem duas incógnitas, né? Você tem essa primeira equação aqui, você tem essa segunda equação aqui, que é tudo uma igualdade, né? E você tem essa terceira equação aqui, ó. Aí você escolhe a equação que você quiser. Mas você pega só duas, porque quando eu tenho três equações e duas incógnitas, nós vimos em álgebra linear, que a gente tem que descartar uma equação e resolver as outras duas. Só que o exercício está te dando a garantia que que a distância é a mesma para os três. Então, você não precisa nem fazer teste. Eu vou pegar aqui, ó, acho que eu vou pegar até diferente do que eu fiz em sala de aula. Distância de C até D é igual à distância de A até D, e vou pegar aqui que a distância de C até D vai ser igual à distância de B até D, tá? Eu peguei esses dois primeiros aqui, o primeiro com o último. Então, tá aqui o meu sisteminha. A hora que eu monto esse sistema, o que que vai acontecer? Distância de C até D vai dar raiz quadrada, x de D, Azinho, menos o x de C, zero, ao quadrado, mais y de D, que é o Bzinho, menos o y de C, que é menos 5. Então, menos, a hora que vem para cá, com esse menos, fica mais 5. Isso aqui é ao quadrado.
Isso aqui tem que ser igual raiz quadrada de AD. AD vai ser o x de D. X de D é Azinho, menos o x de A. O x de A é menos 1. Com menos, então, aqui fica mais 1 ao quadrado. Y de D, que é o Bzinho, menos o y de A, né, que eu estou pegando o A, é 2, B menos 2 ao quadrado. E agora a distância H, vocês já estão percebendo aqui que os radicais vão cancelar, né? Vai dar 2 quadrados perfeitos, vocês têm que desenvolver esses quadrados aí, quadrado da soma, quadrado da diferença. E aqui embaixo eu vou ter raiz quadrada de CD, é a mesma. CD é a mesma de cima. Então, vai ficar A menos 0 ao quadrado mais B mais 5 ao quadrado, é a mesma de cima. É igual, agora não, agora já mudou do lado de cá, né? É BD. BD, então, BD vai ser x de B, que é o Azinho, menos o x de B, que é 6, ao quadrado, mais y de D, que é o Bzinho, menos o y de B de bola, que é 3. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, tem quadrado dos dois lados, a gente eleva os dois membros ao quadrado, então o quadrado desaparece. Então, você veja que eu vou ficar com o quadrado da soma e o quadrado da diferença aí dentro, certo? Então, meu sistema vai ficar assim, ó. Equação de cima. A menos 0 é A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado. Mais B mais 5 ao quadrado é quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é igual. Do lado de cá, A mais 1 ao quadrado. Então, vai dar quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Mais B menos 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é 4. O que aconteceu? Volta. 4. Agora eu vou pegar a de baixo. A de baixo é idêntica à de cima, então eu vou só copiar aqui, vai dar a mesma coisa. Então aqui vai ficar a mesma coisa, certo? Mais 10b mais 25. Agora do lado direito já é diferente. Aqui é A, né? A menos 6 ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, b ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6b, mais o quadrado do segundo, que é 9. Muito bem. Eu vou ter aqui, então, um sistema, vocês vão ver que vai cortar praticamente todos os quadrados, né? Esse A ao quadrado aqui tem um do lado esquerdo, tem um do lado direito, então ele desaparece. A mesma coisa aqui embaixo, eu tenho um da esquerda e um da direita, né? Eu posso tirar dos dois lados, ele desaparece. E parece-me que o B também tem aqui, ó. Tem um B ao quadrado aqui, tem um B ao quadrado aqui, ele vai desaparecer. Eu tenho um B ao quadrado aqui, eu tenho um B ao quadrado aqui, ele vai desaparecer. E aí, então, eu volto para o meu sistema organizando ele. Esse 2A aqui, ele vai passar para lá negativo, né? Então, ele vai ficar menos 2A, e eu não tenho outro A lá, menos 2A. Esse 10B vai somar com esse 4B aqui, ó. Então, mais 14B. É igual, aí aqui eu vou ter 1 mais 4, 5, aquele 25 vem para cá negativo, menos 25. Aqui eu não tenho A, esse menos 12A vai para lá, 12A, né? Eu tenho ali um 10B, esse menos 6B vai para lá, então vai dar mais 16B, vai ficar tudo positivo. Aqui é 36 com 9, 45, tem um 25 do outro lado, vem para cá, vai ficar 45 menos 25, que me dá 20. Ok? Eu vou dividir toda essa equação aqui. Não, assim, dá para dividir por ninguém, não. Porque é 25. Não, é 20, gente. Estou caducando aqui. É mais 25 ali. Espera aí, deixa eu ver se eu errei. É mais 25, tá certo.
ele vem menos 25, só que do lado de cá é mais 5. Eu fiz confusão aqui, ó. Aqui 1 mais 4, 5, 25 é negativo. Então vai ficar mais 5 menos 25. Então dá menos 20. Que coisa estranha. É isso mesmo? Será que eu não errei, não? Aí vamos ver o que vai dar isso. Eu acho que eu errei, hein? 9 com 36 com 9, 45. 45 menos 25 dá 20. E dá 20 em cima também. Está me cheirando coisa errada, porque eu vou ficar aqui com dois números iguais e duas equações. Não, não é negativo, vou ter positivo. Vou dividir aqui tudo por 2, vou dividir aqui tudo por 2. Então, vou ficar com esse sistema aqui, ó. Menos A mais 7B, está me cheirando, tem conta errada para trás aí. Menos 10. Vamos ver o que vai dar. 6A por 2, aqui 8B, por 2, aqui 10. Eu vou multiplicar de cima por 6. Eu vou multiplicar de cima por 6, né? Porque aí eu consigo eliminar o A. A hora que eu multiplico a de cima por 6, aqui vai ficar menos 6A. 6 vezes 7, 42. 42B. Poderia fazer por Gauss também, tá? Menos 60. Porque eu ia trabalhar com número, nem atinei para isso. Aqui fica 6A. Aqui continua 8B. E aqui continua 10. Ok? Aí, se eu somar aqui, ó, o que vai acontecer? A hora que eu somo isso daqui, o menos 6A desaparece. Viram? Aí eu vou ficar aqui com 42, eu vou ficar com 50B é igual a menos 50. Daqui eu tiro que o B dá menos 1. Aí depois vocês conferem se está a resposta correta com o que a gente fez em aula. Se o B vale menos 1, eu vou pegar essa equação aqui, tá legal? Eu vou substituir nessa aqui, ó. Tá bom? Vou substituir nessa aqui. Então, eu vou pegar aqui, menos A mais 7B é igual a menos 10. O B é menos 1, vai ficar menos A mais 7 vezes menos 1 é igual a menos 10. Menos A, aqui fica menos 7, vai para lá mais 7, porque aqui fica menos 7. Aí vai para lá mais 7. Menos 3 dá menos 3, né? Aí o A dá 3. Aí a resposta do exercício determine as contas. Então, aí você vem aqui, né? Eu não sei se vai dar para dar a resposta. Você vai dizer que o ponto equidistante vai bugar, vai bugar, vai bugar. Eu sabia que ia bugar. O ponto equidistante de A, B e C será o ponto Azinho 3, Bzinho menos 1, certo? Então, tá aí o exercício. Acho que esse espaço aqui está em branco mesmo. Determine a natureza do quadrilátero ABCD. Pessoal, determinar a natureza de um quadrilátero é dizer o que ele é, né? A natureza de um quadrilátero, ele pode ser quadrado. O que é um quadrado? O quadrado, ele tem quatro ângulos de 90, né? E quatro lados congruentes, ok? Ele pode ser um losango, ele pode ser um losango. Aí, para ser losango, basta que os quatro lados iguais. E aí, no caso do losango, tem uma observação: as diagonais são diferentes. Se as diagonais forem iguais, ele não é losango, ele é quadrado. As diagonais têm que ser diferentes, tá? Eu não sei o que é esse tracinho aqui. Ele pode ser um retângulo,
O retângulo, ele possui lados opostos congruentes, né? Lados opostos congruentes, e os ângulos têm que ser 90 graus, certo? O paralelogramo tem lados opostos congruentes, os ângulos não são de 90, e o trapézio tem dois lados paralelos. Olha, talvez se desenhar ele, mas eu acho que ele vai ficar torto. Ele vai ficar torto. Quer ver? Vamos tentar uma coisa aqui. Se a gente desenhar ele, talvez facilite para a gente ir direto naquele que mais parece. Deixa eu ver, os números não são muito grandes, então vamos lá. Vocês desculpam minhas retinhas aqui, me perdoem, tá legal. O A é menos 2 e 6, então menos 1, menos 2, eu vou no olhômetro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tiver uma régua, se você fizer na régua, você consegue achar, né, direitinho que figura que é. Esse é o A. O B é 0 para x e 2 para y. 0 para x e 2 para y é esse ponto aqui, ó, esse é o B. O C é 4 para x e 0 para y. Então, 1, 2, 3, 4 para x e 0 para y, esse é o ponto C. E o ponto D é 2 para x e 4 para y. Está aqui o ponto D. Olha, apesar de eu ter feito ele muito puscoco, já dá para ver claramente que ele não vai ser um quadrado, né? Tá na cara, né? Olha aí. Tem condição desses ângulos serem quadrados, né? De 190? Não. Então, quadrado ele não é, tá? Pela figura, né, eu já posso garantir aqui que pela figura não é quadrado, não é quadrado, nem retângulo. Então, pela figura, não é nenhum dos dois. Então, o que sobrou? Sobrou losango, sobrou, eu não escrevi ali, né? Sobrou o paralelogramo, desculpa. E sobrou aqui o paralelogramo, né? Paralelogramo. Paralelogramo. Sobrou aqui o paralelogramo. O que é o paralelogramo? É lados opostos congruentes, certo? Lados opostos congruentes, e os ângulos são diferentes de 90 graus. Então, aqui já dá para você ver o seguinte: ou ele vai ser um losango, ou ele vai ser um paralelogramo. Se ele for losango, os quatro lados têm que ser congruentes. Então, para ele ser losango aqui, a distância de A até D tem que ser igual à distância de B até C, tem que ser igual à distância de C até B, tanto faz CB, BC, tá? E a distância de A até B. Se isso acontecer, então ele é um losango. Mas se três dessas aqui já derem, então a quarta é. Agora, se essa aqui der diferente dessa, aí eu tenho que ver. Aí essa dá igual. Aí eu tenho que calcular essa para ver se vai ter duas diferenças, mas iguais 2 a 2. Então, não tem clemência, tem que calcular as distâncias. Vamos calcular as distâncias de A até D. Distância de A até D vai ser raiz quadrada do x de D. Eu vou olhando aqui, tá? O x de D é 2, menos o x de A. O x de A é menos 2, menos com menos, mais. Então, fica mais 2. Isso aqui é o quadrado. Mais o y de D.
eu estou olhando aqui, é zero, menos o y de A é 6 ao quadrado, certo? Então, aqui eu já tenho que a distância de A até D é 2, 2, 4, 4 ao quadrado, 16, menos 6 ao quadrado, 36, 36 com 16, 36, 46, dá raiz quadrada de 52. Se os outros tudo der raiz quadrada de 52, então ele é um losango. Então, agora eu vou calcular a distância de D até C. Então, eu calculei de A até D, eu calculei essa distância aqui, tá? Agora eu vou calcular essa, de D até C. Então, vamos lá. Distância de D até C, então vai ser raiz quadrada de x de C. X de C é 4, menos o x de D. X de D é 2. 4 menos 2, 2. Y de C. Y de C é zero, menos o y de D, que é 4, menos 4. Isso tudo ao quadrado. 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado é 16. Aqui tinha dado 4, 16 com 4 dá raiz quadrada de 20. Ó, veja, será que eu fiz alguma conta errada? Eu tenho que calcular de D até C. Então, é 2 menos 4, dá 2 ao quadrado, 4. 4 menos 0, 4 ao quadrado, 16. 16 com 4, 20. Dá raiz quadrada de 20. Não deu diferente, então não é losango. Tudo vai me levar a crer que é um paralelogramo, tá legal? Vamos ver se essa distância aqui, ó, de A até D, der raiz de 52, é paralelogramo. Então, vamos calcular a distância de A até D. Raiz quadrada de x de D, 2, 2, menos o x de A, que é menos 2, fica mais 2 ao quadrado, mais y de D, 4, menos o y de A, que é 6, ao quadrado. Então, aqui deu 2 e 2, 4 ao quadrado, 16. 2 menos 6, menos 2 ao quadrado, 4. 16 com 4, raiz de 20. Será que eu fiz conta errada aqui em cima? AD. Então, vamos calcular a distância de A até D. Vai ser 2, a distância de A até D. É o x de D, 2, menos o x de A, que é 4. 2 menos 2 vai ficar 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Ah, eu errei. Eu errei aqui, ó. O y de D não é zero. O y de D é 4. Aqui é 4, ó. 4 menos 6 dá 2 ao quadrado, 4. Aqui dá raiz de 20 também. Aqui dá raiz de 20. Pronto, acabou. É paralelogramo. Pode calcular a distância de A até B. Pode calcular a distância de A até B, que você vai ver que vai dar raiz quadrada de 20 também, né? A distância de A até B vai ser o x de B, 0, menos o x de A, menos 2. Então, vai ficar 0 menos 2, fica 0 mais 2, ao quadrado. Veja que vai dar 4 aqui, né? Agora, o y de B, que é 2, menos o y de A, que é 6. Menos 2 menos 6, vai dar 4. Tá vendo? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 16. Dá raiz de 20, certo? Então, o quadrilátero é um paralelogramo, certinho? O quadrilátero é um paralelogramo. Ok? Beleza? Vamos ver se tem mais. Num triângulo ABC, você tem que o vértice A é menos 4, 1, vértice B é 2 e 3, ele quer o vértice C reto, então é porque o triângulo é retângulo, e que o C pertence ao eixo OY. Aqui a chave do exercício, né? Se o C pertence ao eixo OY, o ponto C, o x dele vai ser zero, e ele vai ter aqui um azinho que será o número correspondente ao y. E se o triângulo é retângulo em C, então ele é um triângulo retângulo e o ângulo reto
está aqui o ângulo de 90, o ângulo reto está no vértice C, que vale 0 Azinho. Aí o A e o B você põe aonde você quiser. Se você pôr o A aqui em cima, por exemplo, o A aqui é menos 4 e 1, e o B é 2 e 3, aí o que, que acontece? Se ele é reto em C, você vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? O que, que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa, no caso ali, é AB ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, BC ao quadrado mais AC ao quadrado, certo? Pronto. Então, é só calcular a distância de A até B, distância de A até B, né? Ela vai ser a raiz quadrada de x de B, 2, menos o x de A, que é menos 4, menos com menos fica mais, ao quadrado, mais y de B, que é 3, menos o y de A, que é 1. 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 com 2, 6 ao quadrado, 36. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 36 com 4 dá raiz quadrada de 40. Eu vou deixar assim, tá? Porque eu não quero distância, eu quero saber quem é o Azinho. Então, eu vou deixar ali a raiz quadrada ao 40, porque quando eu pegar o AB e elevar ao quadrado, eu vou ficar só com o 40, não tem que me preocupar com fazer conta. Agora, eu vou calcular a distância de B até C. A distância de B até C vai ser raiz quadrada de x de C. X de C é 0, menos o x de B, que é 2. X de B é 2, ao quadrado. Mais o y de C, que é exatamente o Azinho que eu quero saber, porque ele está no eixo, o ponto C está no eixo vertical. Menos o y do ponto B, que é 3, certo? Ao quadrado. Então, isso aqui vai dar menos 2 ao quadrado, vai dar raiz quadrada de... Aqui vai dar 4, mais... Aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado por segundo. Organizando isso aqui, eu vou ter raiz quadrada de A ao quadrado. Parece que vai dar duas respostas, hein, gente? Porque tudo indica que vai cair numa equação de segundo grau. E agora eu vou calcular a distância de A até C, né, para aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a distância de A até C vai ser o x de C, que é 0, menos o x de A, que é 4. Menos com menos fica mais, menos 4 ao quadrado, mais o y de C, que é Azinho, menos o y de A, que é 1. Isso é ao quadrado. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, mais A ao quadrado, menos 2A, mais 1. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de A ao quadrado menos 2A mais 17. Então, eu estou com as três distâncias aí. Eu vou agora pegar essas três distâncias e colocar aqui no teorema de Pitágoras, né? Eu tenho que a distância de A até B ao quadrado é igual à distância de B até C ao quadrado, ok? Mais a distância de, desculpa vou colocar aqui, né? A distância de, a última lá, de A até C ao quadrado. Então, vai pegar essas distâncias e aplicar o teorema de Pitágoras. Distância de A até B está aqui, é raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40. Só que isso é elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 40 ao quadrado. Isso aqui é igual. A distância de B até C é essa segunda que está aqui, ó. É a raiz quadrada de A ao quadrado menos 2A mais 13, tudo isso elevado ao quadrado. Mais a distância de A até C, essa que está aqui, raiz quadrada. Vocês estão vendo que os radicais vão desaparecer, porque
Os radicais estão tudo elevado ao quadrado, conseguiram ver isso? Isso é ao quadrado, viram? Como está tudo elevado ao quadrado, raiz quadrada elevada ao quadrado, então, vapt-vupt, né? Como eu sei que é uma distância, vai ser positivo, eu posso fazer esse corte, senão seria em módulo. Aí eu volto aqui, né? Do lado de cá eu tenho 40, é igual, aí eu tenho aqui a ao quadrado menos 2a mais 13, mais a ao quadrado menos 2a mais 17. Vou jogar tudo para o lado direito. Então, a ao quadrado com a ao quadrado vai ficar 2a ao quadrado, menos 2a menos 4a. É 13 com 17, 10, 20, 30, né? 30, mas o 40 vai negativo. 30 menos 40 dá menos 10. Isso aqui é igual a zero. Eu posso dividir toda essa equação por 2, né? Eu vou ter aqui a ao quadrado menos 2a menos 5 é igual a zero. Para a gente resolver essa equação, pessoal, né? Você pode fazer por soma e produto, ou você pode calcular o discriminante dela, né? B ao quadrado menos 4ac. Eu falei que estava com cara de ter duas respostas, você vai poder ter o triângulo para o lado de cima e para o lado de baixo. Se vocês desenharem, vocês vão ver direitinho os dois triângulos depois. Faça como exercício em casa o desenho. O B é menos 2. Menos 2 ao quadrado, estou pondo o dedo em cima da borracha, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então, eu vou ter aqui que o discriminante vale 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20. Nossa, vai dar esse número feio. Se eu não errei em conta, depois vocês conferem para mim, tá? Conferem aí. Se tiver alguma coisa errada, o aluno que me apontar o erro ganha um ponto extra. Deu raiz quadrada de 24, né? Para mim ia dar uma raiz com um número inteiro. Vou voltar a conferir isso aqui. Para mim vai ser foda, né? AB, 2, 6 ao quadrado, 36, 6 menos 1, 2 ao quadrado, 4, raiz 40. Depois, BC, 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 C está sobre o eixo Y, então o X é zero. BC, BC, eu estou achando que eu fiz aqui, ó, 0 menos 2 ao quadrado e A menos 3 ao quadrado. Então, fica 4A ao quadrado, aí o erro está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6A. Olha o erro aqui. Olha o que o erro. Eu vou te falar um negócio. Menos 6A. Vamos ver se embaixo tem erro também. 4, 16, não, embaixo está tudo ok. Então, aqui, aonde que é o menos 6? É aqui, ó. Aqui é menos 6. Aí, no caso, aqui já vai dar menos 8. Quando eu divido tudo por 2, aqui já vai dar menos 4. Agora sim, a coisa já vai fazer sentido, né? Aqui é menos 4, ao quadrado aqui vai dar 16, aí a raiz já vai dar 36. Aí a conversa muda de figura, né? A gente já cata o erro assim logo. Joga na fórmula resolutiva da equação de segundo grau, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, sobre 2a. Então, você vai ter aqui menos, o b é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é a raiz quadrada de 36, tudo isso sobre 2a, o a é 1, 2 vezes 1. Então, você tem aqui x, não é x, é a, né? É a, desculpa. Estou calculando aqui, é A, né? O A. A equação de segundo grau é em A, não é em X, né? B, o B é menos 4, com menos fica mais, então dá 4. A raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1, 2. Então, você vai ter duas respostas aqui. O A' e o A, duas linhas. 6 e 4, 10, dividido por 2, 5. 4 menos 6 menos 2, dividido por 2 menos 1. Então, você vai ter dois pontos C. Façam o desenho, vocês vão ver que legal. Você vê o triângulo direitinho. Porque como a hipotenusa é bem definida,
você vai ter um ângulo reto por cima e um ângulo reto por baixo, rotacionado. Então, nós temos duas respostas, né? Existem dois valores para C, né? Existem dois valores para C, né? Você pode ter C 0,5 ou você pode ter C 0-1, certinho? Ok? Bem legal, gostei desse exercício. Depois vocês façam ele com muita atenção. Prove que o ponto médio da hipotenusa de um triângulo equidista dos três vértices. A medida da mediana relativa à hipotenusa é a metade da medida da hipotenusa. Esse é um teorema. Aqui também, sem perda de generalidade nenhuma, eu posso desenhar esse triângulo retângulo sobre os eixos coordenados, tá? Eu posso desenhar ele sobre os eixos coordenados, chamar aqui de Y, aqui de X, e eu posso muito bem fazer o desenho desse triângulo retângulo aqui, ó. Eu posso falar que esse aqui é o A, que esse aqui é o B, e que esse aqui é o C, e aí eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, sem perda de generalidade nenhuma, ok? Ficou esse triângulo retângulo aqui, certinho? Ok? Aqui é o ângulo de 90 dele. E gozado aqui, para mim, que o B eu já tenho, é 0, 0. O C aqui é 0 para X. Não, X aqui vai ser um número A, por exemplo, e 0 para X. E o A vai ser aqui 0 para X e um número B para Y. Ele quer que você prova que o ponto médio da hipotenusa. O ponto médio da hipotenusa, pessoal, é um ponto que está aqui, ó, nesse lugar, tá bom? Esse aqui é o ponto médio da hipotenusa, ok? A gente sabe que as coordenadas de um ponto médio, você soma o x de um com o x de outro, divide por 2. Então, se você fala que aqui é A e que aqui é 0, A mais 0 é 0. Então, esse ponto aqui é o ponto A sobre 2. E o y dele vai ser 0 mais B dividido por 2. O y dele vai ser B sobre 2. O que ele quer que você prova? Ele quer que você prova que esse ponto M ele é equidista dos três vértices. O que significa isso? Ele quer que você prova que a distância do ponto M ao ponto A é igual à distância do M ao ponto C. Mas aqui, esse eu não preciso provar, por quê? Porque ele é as coordenadas do ponto médio, né? Então, como M é A sobre 2, B sobre 2 é ponto médio. Isso já é a definição, né? É ponto médio. Isso é redundante. Ponto médio de AC, isso significa que a distância de M até A é igual à distância de M até C. Então, basta eu provar que essa distância de M até A, que é igual à distância de M até C, é a mesma distância de M até B. Então, por sua vez, isso aqui tem que ser igual, à distância de B até M. Ora, a distância de B até M é muito fácil calcular. É a raiz quadrada de x de M, A sobre 2, menos o x de B. O x de B é 0 ao quadrado, mais y de M, B sobre 2, menos o y de B, que é 0. Tudo isso ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que a distância de B até M vai dar A sobre 2 menos 0 é A sobre 2. Ao quadrado vai dar A ao quadrado sobre 4. Mais, aqui vai dar B ao quadrado sobre 4. Quando os denominadores são iguais, a gente pode somar, né? Então, a distância de B até M
vai dar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4, mas raiz quadrada de 4 é 2, então vai dar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 2. Essa é a distância de B até M. Agora, eu preciso provar que essa distância de B até M, ela é igual à distância de M até A, que por sua vez é igual à distância de M até C, correto? Mas se você prestar muito bem, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse exercício, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, ok? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter aqui que a hipotenusa é AC, né? AC ao quadrado, que é a distância de A até C, vamos colocar aqui, né? Distância de A até C ao quadrado, a distância de A até C ao quadrado, o quadrado fica lá de fora, é igual à distância de A até B ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte: a distância de A até C ao quadrado é o que eu estou procurando, correto? Ok? Porque se eu tiver a distância de A até C, a distância de N até A, a distância de M até C, essa distância aqui, ó, é a distância de A até C dividida por 2. Concorda? Porque se o ponto M é ponto médio, esse lado de cá é congruente com esse lado de cá. Então, essa distância é metade, né? Então, basta eu calcular a distância de A até C. Então, eu vou ter aqui que a distância de A até C ao quadrado vai ser igual. Pessoal, a distância de A até B é essa distância aqui. Se aqui é zero e aqui é Bzinho, então essa distância aqui, ó, ela vale, opa, essa distância aqui vale B. E essa distância aqui vale A, tá certo? Segmento orientado, né? Se aqui é zero e aqui é C, essa distância é C. Se aqui é zero e aqui é A, essa distância aqui é... Desculpa, se aqui é zero e aqui é B, essa distância é Bzinho. Então, a distância de A até B é B ao quadrado. A distância de B até C é A ao quadrado. Ora, se você vir aqui, a distância de N até A é igual à distância de N até C, que por sua vez é a distância de A até C ao quadrado. Só que a distância de A até C é a raiz quadrada de... Não se esqueça que aqui tá elevado ao quadrado, tem que passar para lá a raiz, né? Desculpa, aqui eu tenho que cometer uma gafe aqui, né? Uma grafe, né? Eu passo esse quadrado para lá, né? A distância de A até C é a raiz quadrada de A ao quadrado, colocando em ordem, né? Mais B ao quadrado, certo? E essa distância de A até C, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, se eu dividir ela por 2, eu tenho essa distância, que é igual a essa, porque o M é o ponto médio. Então, a distância de M até A vai ser igual à distância de M até C, que por sua vez é a metade dessa distância, A ao quadrado mais B ao quadrado, dividido por 2, que por sua vez é igual à distância de M até B, que é o que o exercício pediu, certinho? Então, está demonstrado que num triângulo retângulo, o ponto médio da hipotenusa, ele também, a distância dele a qualquer dos vértices da hipotenusa é igual à distância dele até o ângulo de 90 graus. Tá legal? Aí aqui é um exercício que a gente já fez lá no R1, você só vai repetir ele aqui no R2, né? Ele pergunta aqui até que ponto
o segmento de extremos AB deve ser prolongado no sentido de A para B, para ter o comprimento quadruplicado. Então, você preste bem atenção. Vou fazer ele retinho para ficar mais fácil você entender. Você está aqui com o ponto A, ele tem coordenadas 2 e menos 2. Você está aqui com o ponto B, que tem coordenadas menos 1 e 0. É claro que esse segmento não está na horizontal. Mas o que, que ele quer fazer? Ele quer prolongar ele no sentido de A para B, de forma que o comprimento seja quadruplicado. Ora, se você quiser que o comprimento seja quadruplicado, você tem que colocar aqui o AB de novo, aí o comprimento fica duplicado. Se você pôr o AB de novo, se você pôr o AB de novo, do mesmo tamanhozinho aqui, aí o comprimento vai ficar triplicado, tá vendo? 3 vezes. E se você pôr mais uma vez, aí sim você vai estar aqui em cima do ponto C, que faz com que o segmento fica quadruplicado, correto? Ele fique quadruplicado. Ou seja, o que você está querendo aqui? Você está querendo aqui as coordenadas do ponto divisor, né? Lembra lá das coordenadas do ponto divisor que a gente colocou lá atrás? Então, vamos ver se a gente consegue chegar lá rapidão. Vamos ver aqui. Em vez de ir para frente, fui para trás. Só para vocês verem aqui, ó, coordenadas do ponto divisor. Eu quero esse ponto x de c aqui de forma que ele fique quadruplicado, né? Então, eu tenho a razão de secção ABC. Eu tenho a razão de secção ABC, né? Tá vendo? A fórmula é essa, né? O x do ponto divisor é o x de uma ponta, a razão vezes o x da outra ponta sobre 1 mais a razão. E o y também é da mesma fórmula, correto? Então, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Tá aqui, ó. Veja bem, o que que você tem? Nós fizemos um exercício muito parecido com esse, só que lá a gente só usou o x, né? Agora a gente vai usar x e y. Você tem a razão de secção é, do, do ponto C. Então, no segmento ABC, a razão de secção é AC dividido por CA, ok? Desculpa, é AC dividido, estou fazendo confusão. É AC dividido por CB, correto? AC dividido por CB. Então, a razão de secção é AC dividido por CB. Mas como o ponto C é externo, como ele é externo, isso significa que essa razão de secção ela é negativa. E quando você olha aqui no exercício, quando você olha para o segmento AC, ele tem 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não interessa o tamanho, mas se você falar que a B é uma unidade, o AC vai ser 4. Só que negativo, né? Porque ele é externo. E o CB são 3. Então, a razão de secção é de 4 para 3, correto? Desculpa, menos 4 para 3. Aí é só você jogar na fórmula, né? O x do ponto divisor vai ser o x de uma ponta mais a razão de secção vezes o x da outra ponta dividido por 1 mais a razão de secção. Essa forma vale tanto para o x quanto para o y. Então, o x do ponto C vai ser o x do ponto A, que é 2, mais a razão de secção é menos 4 terços, vezes o x do ponto B. O x do ponto B é menos 1, sobre 1 mais a razão de secção, 1 menos 4 terços. Agora é álgebra, né, gente? Aí o x do ponto C, aí na álgebra vocês apanham. Menos com menos fica mais. Então, você vai ter 2 mais 4 terços sobre 1 menos 4 terços. Né? Aí, fazendo essa continha, o x do ponto C, né,
o 3 aqui, 3 vezes 2, 6, e 4, 10. Você vai ter 10 terços em cima, dividido por 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1 terço embaixo. Divisão de fração, você conserva a primeira, inverte a segunda. O 3 cancela, né? O 3 cancela, você vai ter que o x do ponto C vale 10. Achei o x do C. Agora eu preciso achar o y, ok? Agora eu preciso achar o y, ok? Preciso achar o y. Então, vamos para o y do ponto C. O y do ponto C é a mesma forma. O y do ponto C vai ser o y do ponto A, mais a razão de secção vezes o y do ponto B, dividido por 1 mais a razão de secção. O y do ponto C vai ser o y do ponto A, menos 1, mais a razão de secção, menos 4 terços, vezes o y do ponto B, que é 0, dividido por 1 mais a razão de secção, que é menos 4 terços. Então, daqui a gente vem para cá, o y do ponto C vai ser... aqui vai dar 0, né? Então, em cima vai ficar menos 1. E embaixo vai ficar 1 menos 4 terços, né? Então, aqui você vai ter menos 1 em cima, 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1 terço embaixo. Divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos com menos dá mais, 1 vezes 3, 3. Então, o y do ponto C vai ser 3. Então, as coordenadas do ponto que prolonga o segmento AB, no sentido de A para B, que faz com que o segmento quadruplique de tamanho, será o ponto C, né? Então, as coordenadas do ponto. Deixa eu só me sair daqui, porque eu estou me atrapalhando. As coordenadas do ponto C, que prolonga AB, no sentido... Eduardo Machado deve estar vibrando com a minha letra, né, Eduardo? No sentido de A para B, de forma a quadruplicá-lo. Vocês não têm noção, tanto que é difícil escrever na mesa e olhar no computador. Quadruplicá-lo será C10 3. Ok? Se nós não erramos em conta. Erramos. Erramos porque é negativo. Ó. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Ok? Então, tá aí. Ainda tem mais um exercício para depois entrar nas condições de existência. Então, a gente vai encerrar por aqui, porque a aula já está praticamente, já venceu o horário. A gente continua mais na frente, tá bom? Então, vocês deem uma olhada aí e estudadinho, ok? Vou interromper o compartilhamento, vou parar a gravação, não sei onde que para, será aqui? Aqui está escrito o quê? Pausar? Não, eu quero interromper. Então, acho que é aqui, ó. Aqui, interromper a gravação. Tchau, pessoal. Beijão, fica com Deus.